Também agora trabalhando com imigração. Sim, de forma muito ativa. Eu vi uma matéria essa semana, nem sei se é verdade, porque hoje tem muita coisa no Instagram que a gente sabe que é fake news, mas a gente sabe que escutamos de pessoas próximas que aconteceu. Me parece que nas últimas semanas foram 800 imigrantes presos em aeroportos. Pela sua declaração, e hoje, amigo, se você estiver no Google e coloca o nome, sei lá, de um cliente, vai aparecer as empresas, o CNPJ, tudo que ele tem. Uma LLC aberta por marido e mulher, que estavam num processo de L1, que não conseguiram renovação. Ok? Se não conseguiu renovação, não conseguiram work permit. Quando você tem uma LLC, os dois sócios, porque eram operacional, trabalhavam com marketing, os dois deveriam ser ativos como sócios. Então tem um tipo de tributação que é a contribuição social, porque eu trabalho para a empresa, então eu tenho que pagar imposto de renda, mais contribuição social. No meio dessa turma de estudantes, eles dizem que tem um lugar que eu não lembro de cabeça, que tem um estado, não sei qual estado que é, alguns, que se você abrir a empresa nesse estado, não mostra quem é o dono da empresa, a imigração não encontra. Existe isso? Fala aí, galera, beleza? Paulo Paternes aqui, ao vivo. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Paulo. Vamos lá, gente. A gente tem bastante coisas para falar. Para quem não conhece a Carol, CEO da Larson Account, que na verdade aqui no canal Pergunta a gente fala bastante sobre contabilidade. Mas uma coisa talvez que vocês não saibam é que todas as... não vou falar todas, mas a maioria das profissões aqui que envolve dinheiro ou todo tipo de negócios, aqui a gente lida com imigrantes. Então, querendo ou não, a gente acaba se envolvendo com um pouquinho da imigração, mesmo sem ser advogado de imigração. Exatamente. Não é verdade? Uma linha assim muito tênue que a gente tem que respeitar, porque o profissional que trabalha com o imigrante, mesmo não sendo advogado, especialmente na área da contabilidade ou de finanças, bancos, aquisição de imóveis, tem que saber um pouquinho das regras migratórias agora, devido a todas as novas mudanças, né? As coisas mudaram muito, Paulo, muito. Cara, até você falando sobre isso, existe a diferença, falando da contabilidade, para um não imigrante e ou melhor, para um cidadão americano e para um imigrante residente? Não. Tanto o residente, pelo teste de presença, ou pelo green card, ou cidadão americano, se eu for falar em termos fiscais, as regras são exatamente as mesmas. Então você imagina falar, mas um cara que nasceu aqui tem a mesma obrigação que uma pessoa que está aqui há 6 meses e se transformou em residente fiscal? Sim, infelizmente. E a regra, ela é bem clara. Ficou mais de 183 dias no país, exceto com o visto de estudante, que é aquele que a gente conhece, você é residente fiscal. E o residente fiscal, qual que é o maior problema? Declarar a renda global. E é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, que está muito em alta nas últimas semanas, com as mudanças imigratórias, porque muita gente tentando pegar green card ou fazer processo de cidadania e estão tendo seus processos negados devido à parte fiscal. E olha, a gente sempre ouviu dizer que os computadores não se falavam, a gente também falava que as polícias não falavam com a imigração, que agora aqui na Flórida todos os policiais já fazem parte, né, trabalham junto com a imigração. Aí agora a gente viu que os aeroportos, TSA, que nem polícia é TSA, também agora trabalhando com a imigração. Sim, de forma muito ativa. Eu vi uma matéria essa semana, nem sei se é verdade, porque hoje tem muita coisa no Instagram que a gente sabe que é fake news, mas a gente sabe que escutamos de pessoas próximas que aconteceu. Me parece que nas últimas semanas foram 800 imigrantes presos em aeroportos. Porque agora o sistema cruza, quando você faz o check-in, eles já pedem, né? Ou escaneia o seu passaporte. Através do número do seu passaporte, para aqueles que não têm status, acredito eu, tá? Então, isso é uma opinião. Que eles já conseguem diagnosticar o seu status legal. Então, foi assim, eu acho que essas 2 últimas semanas foram as piores semanas para mim, em termos de clientes desesperados nos buscando por ajuda, ou porque foram para uma entrevista de green card e tiveram um problema, ou o que eu tô achando pior é cidadania negada. Esse, para mim, eu acho que é o tema que essa semana foi, assim, o que mais me deixou preocupada com essa questão. E, assim, por motivos absurdos. Então, imagina, uma pessoa que entregou uma declaração,
e está pagando o imposto parcelado. Está dentro da lei da Receita Federal Americana que você pode pagar seu imposto parcelado. E também o USCIS, que é a imigração, também diz, você tem que estar com o seu imposto entregue, parcelado e com as parcelas em dia. Nós tivemos um caso de uma pessoa que nos procurou porque foi negada a cidadania porque ele estava em parcelamento. E aí ele procurou falando, você fez alguma coisa errada? Qual não foi? Era nosso cliente, então aí vem a dúvida. Então, assim, até para que entendam que não é a culpa do contador, a imigração mudou. E é uma coisa que eu disse para ele, meu contador fez errado. Eu falei, não, o seu contador não fez errado. Então, as regras estão mudando. E pela lei americana, você pode parcelar o seu imposto e ir para uma entrevista de imigração. Então, mas não só o parcelamento, eu contei uma outra história, que foi a questão de um cliente que durante a pandemia descobriu, porque não trabalhou, não teve receita, esqueci de falar daquele detalhe daquele caso. Em 2022, não entregou a declaração, porque se não tem receita, de acordo com a regra da Receita Federal Americana, você não precisa entregar. Chegou para a entrevista, fez a entrevista, vamos analisar, você sabe como é o processo. Alguns dias depois chega uma carta negando porque não entregou a declaração de 2022. Até para as pessoas entenderem, imagina, depois que você tem teu green card de residente, se você for casado com um americano, depois de 3 anos você pode pedir teu green card, sua cidadania. Se você não for casado com um americano, são 5 anos. 5 anos, a gente está dando exemplo 5 anos porque não foi um processo de casamento com um americano. Então, pelo que a Carol está falando, que eu entendi, Carol, é que todo ano, todo mundo que mora aqui, que é residente, precisa declarar o imposto. E ali eles sabem que pelo menos nos últimos 5 anos que você pegou o teu green card, você deveria declarar pelo menos aqueles 5 anos e essa pessoa só comprovou 4, correto? Sim, porque em 2022 ela não tinha receita. O marido tinha receita, mas ela não tinha receita. Eles não estavam declarando em conjunto. Então, como ela não apresentou, negaram. Só que, assim, na minha opinião, se dentro da regra da Receita Federal Americana, que também é um órgão federal, como a imigração, se um órgão fala que você não precisa entregar porque não tem receita e o outro nega o seu direito de cidadania porque você não entregou, acho que é um conflito muito grande que a gente vai começar a ter a partir dos próximos anos. Mas mesmo se a gente, me corrige então, mesmo se eu não tive receita, ninguém vive sem receita, sem ganhar dinheiro aqui. Ela se casou acho que foi em 2020, eu não lembro exatamente as datas, e o marido que sempre foi o provedor, ela sempre foi housewife. Ela chegou do Brasil, ficou um tempo aqui, acho que eles se conheceram no Brasil e casaram logo quando ela chegou. Ela nunca trabalhou, ela nunca teve receita. Então, entendi. Por causa que eles não faziam join. Exato, aí que foi o ponto. Aí eles começaram a fazer impostos quando ela recebeu o Green Card, que foi a partir de 2022, para dar 5 anos, né? 21, 22. E a alegação foi essa, como eles tinham, acho que 4 anos como joint, por que o de 22 não tinha o imposto? Também não tinha o dele, mas ele já nasceu aqui, já era cidadão americano, então não estavam questionando dele, estavam questionando dela, entendeu? E é uma coisa que ela vai conseguir, com certeza, mas vai ter uma dor de cabeça. Agora ela vai ter que entrar com um formulário que eles solicitaram lá, que é o N336, para meio que uma apelação, para ela ser ouvida, para ela se justificar, para dizer que o que eles estão alegando agora é que você não é uma pessoa, que você tem um bom caráter, não tem eles chamam de good moral character, eles chamam, que você não é uma pessoa correta, porque você não entregou uma declaração. Só que, entende, Paulo, olha o nível de análise. Primeiro que deveriam ter questionado mais. Nem foi feita análise. Nem foi feita análise, nem foi feita análise. E o pior que eu vi essa semana foi, a gente sabe que tem centenas, talvez milhares de brasileiros que moram aqui e que não declaram aqui a receita do Brasil e que estão com green card. E daqui a pouco vão querer aplicar para a cidadania. Aí eu li uma matéria essa semana que o que eles mais vão pegar no caso dos, não brasileiros, mas em geral dos imigrantes que conseguiram green card, estão pleiteando uma cidadania lá na frente, é se eles cumpriram a regra de declaração de renda global. Agora, como que eles vão saber? Pela sua declaração. E hoje, amigos, se você vai no Google e coloca o nome, sei lá, de um cliente, vai aparecer as empresas, o CNPJ, tudo que ele tem. E hoje, com inteligência artificial, você nem perdeu tempo de ir no Google. Antes, o nosso compliance era feito pelo Google. Hoje, você joga lá num robozinho, pega o nome da pessoa, você tem tudo daquela pessoa, tudo daquela pessoa. Isso está acontecendo em todas as áreas por causa da inteligência artificial. Um post no Instagram que você faz, né, que você vendeu alguma coisa, você está vendendo alguma coisa, isso pode complicar e ser negado. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, que algumas semanas atrás eu tive um caso
Muita gente abre LLC como abre corporação. A LLC é um tipo de empresa que a gente já falou milhões de vezes aqui, que quem tributa são os sócios. E ela tem uma configuração, podemos dizer assim, uma estruturação muito diferente de uma corporação. Então, se eu e você abrimos uma LLC, um vai ter que estar ali trabalhando na operação, ou nós contratamos um gerente, ou ela vai ser administrada pelos 2 sócios, ou nós contratamos um gerente. Uma LLC aberta por marido e mulher, que estavam num processo de L1, que não conseguiram renovação. Ok? Se não conseguiu renovação, não conseguiram work permit. Quando você tem uma LLC, os 2 sócios, porque eram operacional, trabalhavam com marketing, os 2 deveriam ser ativos como sócios. Então tem um tipo de tributação que é a contribuição social, porque eu trabalho para a empresa, então eu tenho que pagar imposto de renda, mais contribuição social. Foi um outro caso de questionamento. O que é contribuição social? Desculpa, minha Contribuição social no Brasil é que você tem que pagar como aqui, que é o Social Security, para você poder se aposentar. Entendi. Se você está pagando contribuição social, é porque vem de um trabalho. E o deles é no caso de L1, de renovação. Pegaram o imposto da LLC com um K1 que tinha receita ativa. Receita ativa significava ou significa que ambos, o marido e a mulher, estavam ativamente trabalhando para a empresa que era deles. Então, tem que tomar muito cuidado quem tem LLC e está em processo que não está com work permit ou não tem permissão para estar aqui, que não pode ser sócio ativo. Você tem que respeitar as regras, ou pode ser sócio passivo. Qualquer pessoa pode investir nos Estados Unidos, mas não trabalhar. E isso do passivo e ativo é na hora que você faz da estruturação da LLC? Quando você fala com o cliente a primeira vez, então você sente e fala, vamos abrir uma empresa. Aí eu vou perguntar, se você é residente, se você não vai trabalhar, não vai. Mas a maioria das pessoas, hoje também, entram na internet e abrem, que a maioria dos casos cometem os erros. Você é direcionado a cometer esse erro. Porque aí vai perguntar, quem você é na empresa? Ah, eu sou o gerente e o dono. Aí quando você marcou, gerente é o pior. O dono não tem nenhum problema. Você pode ser o dono de qualquer empresa. Gerente numa LLC significa que você está ativamente trabalhando para aquela empresa. E aí, eu tô ficando assim, sabe? Atordoada com essas coisas que estão acontecendo. Depois de quase 30 anos, 28 anos nos Estados Unidos, há 25 trabalhando com isso, eu nunca tinha visto nada parecido acontecer. Uau, então, será que, vamos lá, como funciona, Carol? Eu sou o dono, não sou gerente. Nós somos casados, você também é dona. Só que nós não temos gerente, não temos funcionário. Como que funciona na hora do imposto? Se formos uma LLC. Isso, somos casados, LLC, porque chegamos aqui com visto de turista, fizemos uma extensão e vamos pleitear um L1, caso do cliente. Sem saber, eles abriram a LLC, para o L1 precisava da empresa, e quando abriram a LLC, qualquer contador poderia ter cometido esse erro, colocou que eles eram gerentes e donos. O fato de ser gerente dentro da LLC, não estou falando uma corporação, indica que você é ativo e você está trabalhando para essa empresa. Foi o que aconteceu com eles. Então, o questionamento para o processo de L1 foi: como que vocês são a manager da sua empresa se vocês não têm work permit, deveria ser concedido por nós? Porque na LLC, como ela é tributada, é difícil explicar a parte técnica, eu não quero entrar nisso. Ela é tributada de uma forma muito diferente. O dono, você não pode ter um W2. Eu não posso ter um W2. Não tem como. Não, mas mesmo se você tiver, nós somos cidadãos americanos. Nós abrimos uma LLC. Você não pode ter um W2 e nem eu. A nossa contribuição social, que é o imposto que é pago sobre o salário, tem que ser pago baseado no lucro da empresa. É aí que está o grande problema. Entendi. Então, quando tem uma corporação, é um pouco mais difícil de você entender se você está trabalhando ou não, mas de qualquer forma, não brinque com a inteligência artificial hoje. Porque se você é o único dono da sua corporação, quem está trabalhando para ela? Você não tem nenhum W2 na folha. Não tem ninguém na folha. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as coisas. E como faz se as pessoas estão fazendo, Carol, até para nível de curiosidade, para as pessoas que estão com visto de estudante, abre a LLC e trabalha e faz aquela coisa tudo que a gente sabe, que eles sabem que não pode também, mas não tem funcionário. Vamos fazer que eles fizeram certinho. Eles colocaram que são donos, que não são gerentes, bonitinho. Só que aquilo tá entrando dinheirinho, tá saindo. Não tem como. Pela regra do estado da Flórida, tem um código estadual que diz, se você for LLC, ou ela vai ter que ser administrada pelos sócios ou por um gerente que você contrata e dá um W2, que não é sócio.
Se eu e você não podemos administrar, O W2 é a o W2 é o Prolabore no Brasil, isso. que tem aquelas deduções de imposto de renda, de contribuição social, é um funcionário. Isso. Se eu e você somos sócios passivos, então, novamente, passivo é que não pode trabalhar. Só somos donos e estamos lá em casa assistindo televisão enquanto tem alguém trabalhando. Quando eles pegam o imposto da LLC, cadê o W2 do gerente? Quem é o gerente? Não tem gerente. Quem trabalhou? Os donos da empresa. E eles aprenderam as regras de receita. Que era uma coisa que você chegava com imposto na migração, na época que a gente ganhou Green Card, fez cidadania, eles olhavam para o imposto, queriam ver se tinha receita ali, eles não entendiam. Hoje eles conseguem entender. Eu acho que eles devem ter tido, obviamente, um treinamento para conseguir entender o basicão, pelo menos, né? O básico, exato. É engraçado, você falou sobre carteira de motorista também. Antigamente as carteiras de motorista, até mesmo dos estudantes e de quem estava aqui por tempo limitado, era igualzinho a nossa. Agora as novas está escrito temporário. Então, automaticamente, o que está acontecendo nos aeroportos e até nos policiais, quando te param, eles vê que está escrito temporário, eles perguntam qual é o teu status imigratório, porque foi assim que pararam até a Fernanda que contou ontem. Qual é o teu status imigratório? Ah, eu sou assim, deixa eu ver, tá com o teu green card, tá com o teu... eu não sei, com o teu recibo de alguma coisa? Eu tenho uma carteirinha que substitui o passaporte, que eu tenho mesmo perdi meu passaporte americano, você não tem? O Walter tem também, ele falou pra fazer. Passport card, gente, para quem é cidadão americano ou para quem tem green card, ande com green card. Para quem é americano, como a gente, eu tenho medo de perder o passaporte, então eu ando com a carteirinha. Se perder, você pede outra. Imagina, ser separado numa situação... Não, mas a nossa carteira de motorista não tem problema, porque a tua e a minha... É verdade, a nossa carteira de motorista, a deles tem estrelinha também, só que está escrito temporária. Todo mundo que não for residente ou cidadão, todos os outros vistos, está escrito temporário. Ah, dos estudantes, né? Não só estudante, quem tem aqui só o E2... Está escrito temporário. Então, o que eles fazem agora, Carol? O policial já sabe, é temporário, qual que é o teu status migratório? Ah, sou estudante, deixa eu ver o teu I-20. Ou deixa eu ver, acho que é I-20 que chama. Deixa eu ver o teu I-20. Então, eles estão pedindo. O escrito temporário foi uma forma de dar um flag pro oficial fazer uma pergunta. Então, no começo ele não sabe, mas ele vai falar qual que é o teu status estudante. Daí ele vai lá no livrinho dele, aqui, estudante, eu preciso pedir isto. Então, cadê o teu... Por isso que agora todo mundo tem que andar com a original, isso foi falado. Com os documentos originais no teu carro ou com você, para não ter problema. Eu acho que hoje em dia, não só os imigrantes indocumentados, mas aqueles que têm F1, especialmente, que sabe, tem uma série de F1s que às vezes acabam descumprindo as regras, tomar muito cuidado, porque é assim... A gente que trabalha com isso há tantos anos, nunca vimos tanta tecnologia aplicada. Então, era aquela coisa de 30 anos atrás, quando a gente chegou aqui, isso não acontece, isso não existe. Gente, está acontecendo, a gente está vendo na prática. E eu não sou advogada, não posso falar sobre isso, mas eu daria uma recomendação, especialmente para estudante, para aqueles que estão aguardando status, para tomar muito cuidado, especialmente com essa parte de empresas, que é o que mais está me preocupando ultimamente. Porque todo mundo acaba... Rever o status, rever como que é o seu LLC Operating Agreement, se a sua corporação, como você está fazendo os seus impostos, que nome que foi colocado na sua empresa, foi colocado como manager, como dono, como o quê? Uma besteira. E dá para saber depois que foi feito? Não. Não dá para saber. Porque, assim, eu acho que a gente vai precisar trabalhar nessa parte educacional dos profissionais, o que é um pouco difícil você passar isso para todo mundo, mas eu acho que o imigrante, ele vai ter que se preparar para esse processo. Então, eu li uma matéria hoje falando da imigração, falando, não aplique para o N400 se você não tiver isso, isso e isso. Eles estão falando, não aplique. Então, não adianta aplicar e depois tentar consertar. Só aplique para qualquer processo migratório depois que você tiver certeza e validado por um profissional que aquilo é suficiente para o visto que você está aplicando. E não estou dando aconselhamento legal porque não posso, isso somente é um assunto, uma matéria, vamos dizer assim, educacional, para que todo mundo entenda. Porque na nossa época não existia essas coisas, a gente sabe de tudo que acontecia, a gente sabe que os Estados Unidos precisava tomar essa decisão, mas eu acho que tem muita gente que ainda não está tendo clareza do que a inteligência artificial está sendo capaz de fazer hoje. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. No meio dessa turma de estudantes, eles dizem que tem um lugar que eu não lembro de cabeça, que tem um estado, não sei qual estado que é, alguns,
que você abrir a empresa nesse estado, não mostra quem é o dono da empresa, a imigração não encontra. Existe isso? Eu escuto isso quase E todos os tipo assim, dias. baseado no teu achismo, não quero que você afirme nada, até mesmo porque... Não, vou te dar a resposta, sabe? Como sou muito transparente sobre isso. Existem alguns estados que tem eles ocultam quem são os sócios. Então, se eu abrir em Delaware, Nevada, Wyoming, se eu for no Public Records do estado, eu não vou encontrar o sócio. Só que o que todo mundo esquece é que toda empresa, ela começa aberta num estado ou numa junta comercial, como é no Brasil, e depois ela vai para onde? Para a Receita. Para você tirar um CNPJ, que é o nosso EIN number, você precisa falar quem você é. Aí quando você é imigrante, você não tem ITIN, que é o Tax ID, e você não tem social. Quando eu peço o CNPJ, eu tenho que colocar estrangeiro. Ok. Você entregou para a Receita Federal Americana que você é estrangeiro, abrindo uma empresa num lugar que ninguém sabe onde você é dono. Mas a Receita, que é o mais importante, sabe que você é o dono. Ou pior, que todo mundo erra, o banco. Porque depois que você abriu a empresa, você pode até usar um amigo para pegar o CNPJ, você vai ter que ir no banco. Teu amigo vai assinar pela sua conta bancária? Não vai. O banco tem um sistema também que se comunica com a Receita, é um banco central, que tem que trocar informação. Então, antigamente, não tinha essa conexão. Se abria no estado, não conectava com a Receita, não conectava com o Banco Central. Hoje, conectou tudo. Então, no teu achismo, baseado no Achismo, né? no teu conhecimento que você acredita que não existe uma maneira de alguém abrir uma empresa e ficar invisível como dono? Olha... Vamos falar até perante imigração, no teu achismo, não estou falando a certeza absoluta, ou talvez... Eu acho muito difícil por causa do registro na Receita. Então, o registro da Receita, como eu disse, você pode até conseguir alguém que se disponibilize, como a gente tem no Brasil, um representante fiscal. Só a parte que mais pega para mim é o banco. Porque é onde eu vi alguns casos acontecendo, não só de imigração, mas com fraude de seguros de workers' compensation, auditorias de Receita, bem antes dessa questão imigratória que a gente existe. O que a Receita pede? Me dá o cartão, lembra quando você vai no banco abrir a conta, tem que dar um monte de papel? Me dá o cartão de quem assina no banco. Quem assina no banco é 100% responsável junto com o dono da empresa. Se eu tenho uma gerente no escritório e falo, assina cheque, se eu caio numa auditoria, ela é responsável junto comigo. Ela não é dona da empresa. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os clientes também. Tem cliente que coloca um gerente, uma secretária para assinar, falo, se acontece alguma coisa, o seu funcionário, ele é tão responsável quanto você. Entendi. Agora, tudo bem, de Receita só... É porque eu estou pensando como os brasileiros que precisam pensar. Assim, estão tentando meio que se esconder. Tudo bem a Receita eu quero pagar bonitinho. Não faz mal se a Receita sabe quem eu sou. E a imigração? É esse que eu estou escondendo. Porque eu estou trabalhando quando eu não posso trabalhar. Por exemplo, como estudante, usando aquela LLC para eu movimentar dinheiro e trabalhar aquela coisa toda. Agora, a Receita está falando com a imigração? Acreditamos que sim. Pelas baseado últimas até no cartas, que aconteceu eu agora. te mostrei a carta, baseado nas cartas de evidência, novamente, é achismo, né? Sim. A gente acredita que sim. Então, na dúvida, eu tenho muito medo de famílias que estão aqui há muito tempo, famílias corretas, que às vezes nem por má fé, ou que nem você viu na carta, acusando a pessoa que ela não tem um bom caráter, que ela agiu de má fé. Não foi de propósito, não foi uma situação que não poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Então, tomar muito cuidado com a gente sabe que é difícil, né? Nós todos somos imigrantes, vir, não trabalhar, tem que gerar receita, ou até mesmo receber dinheiro do Brasil. Hoje tem uma série de critérios em relação a isso. As pessoas que têm green card, eu acho que o cautela tem que ser dobrada, porque tem muita gente com green card não declarando a receita do Brasil. Então, mas agora, pera um pouquinho aí, Carol. Até para eu entender, eu tenho green card, eu não estou declarando a receita do Brasil. Como que os Estados Unidos sabem que eu tenho coisa no Brasil? Nós temos um sistema que ele é como se fosse um sistema mundial, onde o FATCA, sabe o que é o FATCA? Não. FATCA hoje, todo banco que você vai abrir conta, seja nos Estados Unidos, na Europa, nos Emirados, no Brasil, eles têm que passar por um compliance de FATCA, chama-se Foreign Account Tax... esqueci o C, Tax Compliance, Foreign Account Tax Compliance. E aí você tem que atestar que você não é US Citizen ou US Resident.
Porque se você for um ou outro, você tem que assinar um Cidadão W9. ou residente. Cidadão ou residente. Aquele que não é nenhum nem outro, assina um W8 no banco, tá tudo bem. Quem assina um W9, isso vai para um sistema único mundial. Então, eu tenho conta, por exemplo, em Portugal. Então, todo ano eu tenho que assinar o formulário do FATCA. A Receita sabe que eu tenho conta em Portugal. Se eu tenho conta em Portugal, ele sabe o que está entrando, da onde está vindo minha receita em Portugal? Tá vindo de algum trabalho, eu preciso justificar, né? Eles também não vão te acusar, acredito eu, de imediato. Porque eu posso ter uma conta lá que os meus pais venderam algum imóvel, colocaram no meu nome. Mas a gente ainda não tem certeza. Então, assim, também não é para alertar todo mundo, a gente não é de fazer isso. Sim, Mas eu acho que é para ter um pouco mais de cautela. Começar a se organizar, Isso, pelo menos. se organizar, você falou a palavra certa. A palavra certa, acho Porque que é organização. Porque hoje em dia, é verdade, você é muito mais do que as outras pessoas. Com a inteligência artificial, você vê as coisas acontecendo muito rápido agora, né? Impressionante. Às vezes eu coloco para fazer, tipo assim, gerar algum documento em inteligência artificial e entra o nome do cliente. E o meu Claude, ele é preparado para fazer uma série de pesquisas e não sei o quê. Ele fala, cuidado. Ele me dá um alerta que encontrou em algum research na internet o nome daquela pessoa, me alertando para eu tomar cuidado para o tipo de serviço que eu vou prestar para que eu cumpra com todas as regras de compliance. Uau. Uau. É uma loucura, é uma loucura onde nós mundo estamos novo, chegando. na verdade, diferente de quando nós chegamos alguns tempo atrás. Até há poucos anos atrás você falava, gente, como chama o lugar que tem a contabilidade toda? Receita. A Receita Federal aqui é tão atrasada, você falava, lembra? E olha como em pouco tempo já Está evoluindo. A questão de sistemas evoluindo de uma forma assim absurda. Saiu uma outra, é uma lei já que saiu sobre a questão da contratação e a penalidade que vão aplicar para as empresas que contratam as pessoas sem a verificação. Lembra daquela história que a gente já falou há um tempo atrás? Sobre o I9, que é um documento que, especialmente nos restaurantes, acho que o dia que eu estava aqui com a Izzy, eu falei, para você ser contratado em alguma empresa, você tinha que preencher uma série de documentos. E muitos imigrantes, não por má fé, mas porque tinha que preencher aquele documento, saía preenchendo. E o I9 é aquele que você tem que falar, ou você é cidadão, ou você tem green card, ou você tem um work permit. Aí você tem que apresentar. Daí você coloca cidadão, que tem 4, 5 Porque você filhos, não tem nada para apresentar. Aí a pessoa ia lá e marcava cidadão. e com um monte de filho ainda, que assim declara menos. Uau. A gente vai ter muito assunto para os próximos anos. Eu espero que coisas melhores para nós imigrantes virão. Eu até entendo o lado do governo, tem acontecido absurdos. Precisa, porque estava muita bagunça mesmo. Mas esses acontecimentos das últimas semanas me preocuparam, porque a acusação que eles estão fazendo e simplesmente negar uma cidadania assim, porque não é um green card, é uma cidadania. De uma pessoa que já está aqui há tantos anos. Mas agora vamos inverter o jogo. Primeira coisa, na minha opinião, Carol, não é nada sobre brasileiros, não, nada. Agora vamos não. pensar para os chineses, russos, Middle East, Oriente Médio, esses malucos do Oriente Médio, tudo que entraram também pelo mesmo caminho que os brasileiros, os mexicanos entraram. E tem muita gente aqui planejando fazer maldade, fazendo coisas ruins. E agora entra no teu escritório, você está acostumado a lidar com um monte de fraude. Aí entra você acaba tratando todos iguais. Não dá para falar, não, isso aqui é brasileiro, que a brasileira... Não, até discriminação, né? Você trata todo mundo da mesma forma. Todo mundo igual. Então, se você não cumpriu a regra ou a lei, você é chamado disso e acabou. E tem uma série de outros fatores que eu acho que as pessoas nem sabem, que já entra para o aspecto imigratório. Lembra dos formulários que a gente estava falando? Todo formulário imigratório você tem que afirmar: nunca deixei de fazer imposto, nunca deixei de pagar, nunca passei por residente fiscal ou cidadão americano. E você jura sob pena de perjúria. Fala, você lembra quando você chega na cidadania? Levanta sua mão direita e faz um juramento. E o seu advogado marcou, não foi você que marcou. Né? A maioria das vezes é seu então advogado você está que achando marcou. que até isso, se uma hora que aparecer, vão te chamar, podem cancelar? Uma das É que vocês que não moram aqui, com certeza não estão entendendo nada do que a gente está falando aqui, mas quando você mora aqui, você viveu ilegalmente, digamos, você assina um monte de coisa
para entrar no trabalho, você nem pensa. E não penso, mas isso em qualquer lugar do mundo. Imagina, você recebe um contrato do banco, você está fazendo um negócio com o banco, você confia, você vai lá e assina tudo. De um advogado, assina você tudo. não lê todos os detalhes. Uma pessoa que vai te trabalhar, que vai te contratar, você está precisando de trabalho, você assina tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vai ler. Tira uma foto, documento, você não entende inglês, traduz pro português antes de assinar. Hoje em dia tá bem diferente do que da nossa época, né? Muito diferente, muito. Eu tava pensando nisso, falei, nossa, na nossa época, até o 94, a gente que preenchia dentro do avião. Era um papelzinho branco. Você ganhava dentro do avião, ainda pedia pra aeromoça a caneta, ela já vinha com um monte de caneta. Ai, que absurdo. Olha que maluquice. Vinha com um monte de caneta. Paulo, mas não tem muitos anos que isso mudou, não. O sistema do I-94 não tem 10 anos. O sistema do I-94 online, eu acho que deve ter no máximo uns 7, 8 anos. Até 8 anos atrás, imagina, um papelzinho. Aí a aeromoça perdia, caía dentro do avião, não entregava. Quantas pessoas não tinham data de entrada e saída? Aí tinham que ir, pegar a passagem aérea, marcar a entrevista lá na imigração. Pra conseguir. Eles darem um outro I-94, porque sem o I-94, você não conseguia fazer uma extensão de visto, mudar seu status. Muito. Agora tudo que você faz, nós estamos sendo gravados e tudo fica carimbado digitalmente para sempre. E novamente, não é querendo trazer pavor. Vai para o aeroporto. Aeroporto, a maioria das companhias aéreas que eu viajo hoje, você não precisa mais dar nada. É o teu rosto. É o teu rosto. Ainda no aeroporto ainda não, mas para fazer cruzeiro sim, você passa pela alfândega, só olha pro computador e abre. Nem Louco, mostra né? o passaporte, Nem mostra né? passaporte, nada. Você só e não olha. é só porque a gente é cidadão, não. Quem tem passaporte brasileiro e green card é a mesma coisa. Olha, pum, reconhece. E já reconhece. Agora nossos rastros digitais vai ficar para sempre, né? E eu acho que nós que estamos fazendo essa transição, que é a nossa geração agora, de vocês aqui, que vem não do analógico, vamos dizer, para o digital. É que estamos sofrendo, porque a gente fez um monte de besteira, digamos assim, assinava sem ler, todo o pessoal falava, faz isso, você fazia assim, procurar, né, saber o que você estava fazendo, ou porque era aquilo ou nada. Eu acho que essa nova geração de imigrantes precisa ser mais atento, porque agora a gente já sabe, fez uma vez, é para sempre. E hoje em dia o acesso à informação é bem mais fácil do que na nossa época. Na nossa época, se a gente queria saber qualquer coisa sobre imigração ou sobre receita, você tinha que sentar com um advogado ou com um contador. Hoje você tem uma... Que não tinha tantos ainda que falava a sua língua. Mal tinha Google na nossa época. Sim. Não tinha GPS. Não, o Google ele traduzia palavra. Ele começou, acho que... GPS, é verdade. GPS também não tem tantos anos assim. A gente imprimia aquele MapQuest para sair de casa. Smartphone, a gente fala... A Gamba falando dos velhos, que já tá vendo um papo de... De vovós? De vovós. Mas é smartphone. 2008, acho que foi. Primeiro telefone na época, acho que foi o smartphone que eu tive, foi em 2008. Porque, coincidentemente, eu tive um problema com os meus telefones agora e fui trocar. E a minha conta é de 2008. É menos de 20 anos. O negócio top era o Nextel. Nossa, aquele era rádio imediato. apitando no seu ouvido o dia inteiro. A pessoa dava alerta, lembra? Cara, muita maluquice. É pra vocês verem, né, como que novela, Fantástico, que na época era legal, era tudo por fita cassete. Você pegou, estamos ao mesmo tempo, né, você e você. Muitas maluquices. Então eu acho que esse bate-papo nosso aqui, é claro que, lembra, se você pensa em abrir um negócio, você está querendo fazer o planejamento imigratório, que a Carol é especialista nisso, né, Carol? Para as pessoas que têm... O planejamento pré-imigratório, ele não é só porque eu trabalho com isso, mas ele se tornou mais importante ainda. Porque a sua saída do Brasil, a gente já falou sobre isso centenas de vezes, a sua saída do Brasil, ela tem que ser muito bem planejada, dependendo do tipo de ativo que você saiu do Brasil, quantas participações em empresas você tem, os lucros acumulados das suas empresas, seus planos previdenciários, tudo isso vai ter uma consequência aqui nos Estados Unidos. Então, aquela imigração que você arrumava a mala e falava, let's go, ela não existe mais. Então, eu falava 6 meses para se preparar. Agora eu falo, para vir com segurança, 1 ano para se preparar. Para ter certeza que validou tudo. Validou aspecto fiscal, tributário, checagem criminal também, porque tem gente que nem sabe, às vezes, que tem alguma coisa que possa comprometer aqui nos Estados Unidos. Então, ainda bem que nós temos profissionais como a Carol, que faz isso, e é óbvio que não é... O planejamento pré-migratório não é para todo mundo, ou é para todo mundo?
Só não é para aquele que vai se mudar para os Estados Unidos e não tem nenhum tipo de ativo nem receita. E aí, como você vem para os Estados Unidos? Você vai pagar a sua vinda como? Se você não tem receita e não tem ativo, não é para você. Então é para todo mundo. Aqui tem pessoas que têm muitas coisas e tem pessoas que têm pouquíssimas coisas. É desde aquele cara que ele é um CLT, para aquele cara que vai deixar um aluguel de R$2.000, para aquele cara que tem multinacionais ao redor do mundo. Então, eu gosto de dizer que aquele cara que tem multinacionais, se ele tiver um problema, ele tem como pagar. Aquele cara que é um CLT ou só tem um aluguel de R$3.000 por mês, ele não vai ter como pagar o problema que ele vai encontrar aqui. E é o que você está vendo muita gente também É o que tá acontecendo indo embora. também. Muita gente indo embora. É uma nova era, e não é para desanimar. Eu acho que os Estados Unidos continua sendo um lugar muito interessante. A gente está passando por uma fase que, por muitos anos, a imigração ela foi vista como um problema para o governo, mas nunca nada foi feito. Então agora, com a facilidade, né, de busca de informação, eles estão colocando em prática regras que outros países já praticavam há milhões de anos. Mas na nossa época o brasileiro falava, mas como assim? Vocês fazem tal coisa e eles não descobrem? Porque o Brasil naquela época já não tinha essas facilidades Chip que no tinha aqui. cartão, tem menos, tem o quê? Tem uns 12 anos, se tiver, não, menos. Nossa, bem menos. Chip no cartão deve ser uns 8 anos. Eu ia pro Brasil, o pessoal falava, seu cartão não tem chip, seu cartão não tem senha. Até hoje não tem senha de crédito. E sem falar, gente, olha que maluquice, se eu pegar o cartão da Carol agora, escrito Carol Larson, eu vou em qualquer loja, passo, gasto, não o débito, mas o crédito, ainda assino, Bozo, e vou embora. Pior que Isso é maluquice, não é? É verdade. Qualquer cartão você só passa. É verdade. E não existe nada. Não, e hoje em dia aqui, você passa o cartão no wallet, a pessoa vai lá e quem entende de tecnologia ainda tem esse problema que ainda consegue, né? Daqueles que têm telefone desbloqueado e uma série de coisas. É um novo mundo, mas... Novo mundo, nova era, mas não quer dizer que a gente não acredita ainda nos Estados Unidos e no sonho americano. Eu continuo acreditando. Eu também. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, deixa eu ver quanto tempo. Tá bom, tempo. Rapidão, que a Carol também tem escritório em Dubai. E com esse negócio de guerra, como que tá lá? Paulo, olha, eu falo com Dubai, inclusive hoje eu te contei como foi meu dia, que a gente teve que começar às 4 horas da manhã. Falo todos os dias com os colaboradores de Dubai. Quem está em Dubai está tudo tranquilo. A mídia, obviamente, tem que divulgar tudo que está acontecendo. Dubai está localizado. O Irã está aqui, Dubai está aqui. 30 minutos, eu pego um barco, eu estou no Irã. Muito perto. A posição estratégica de Dubai, o que acontece? Mísseis que eles estão tentando fazer ataques, estão sendo interceptados. Então, ainda existe, como eu estava lá o mês passado, aquela coisa de, olha, procura um lugar seguro. Então, assim, mas não aconteceu nada grave nas últimas semanas e nos últimos meses. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. Na minha opinião, o desenvolvimento de Dubai continua acontecendo. Os turistas não estão lá. Para que você vai de férias para um local onde você não está se sentindo 100% seguro? Mais pela mídia, tá? Porque eu estive lá agora e eu estou indo para lá daqui 2 semanas e eu vou, assim, com muita tranquilidade. Eu vejo Dubai desenvolvendo de uma forma que os Estados Unidos perdeu o tempo de fazer isso. Então, por exemplo, Dubai sabe a quantidade de trabalhadores que eles precisam para construção civil, para hotel, para motorista. Então, o que eles fazem? Um processo todo digital, muita tecnologia. Paulo, vem trabalhar para mim. Eu entro aqui no meu telefone, entro no site da imigração, pego a minha empresa, pego os seus documentos, coloco aqui, submito sua documentação online, eu já tenho o pre-approval do seu visto para te levar para trabalhar comigo. Você entra lá em 24 horas, depois você entrou, você vai colocar os seus dedinhos, vai pegar o teu visto físico e o seu Emirates ID, que lá vale mais a identidade, porque não tem identidade de jeito nenhum se não tiver visto de residência ou visto de trabalho. Aquela identidade, você pode usufruir de todos os benefícios que os Emirados oferecem. Desde saúde, de educação, aquilo que é gratuito, e nem tudo lá é gratuito. Também tem essa diferença, né? Dependendo do serviço que você quer buscar. Mas eu fico pensando, se os Estados Unidos tivessem desenvolvido alguma coisa nesse sentido, o que nós vamos fazer daqui a pouco sem mão de obra? Para uma série de serviços que já tem mais de 30 anos que não são prestados por americanos. Então, eu vejo os Emirados assim, daqui 10 anos, eu acho que eles vão estar numa posição que vai ser difícil o resto do mundo estar, porque a Europa está muito velha, atrasada. Conseguir um visto para a Europa é um problema. Tributação na Europa está um caos. Lugar que você vai pagar menos imposto, vai pagar aí 42%. Uau.
Que também a gente tem que pensar nisso, né? Não é só se mudar, as pessoas esquecem da tributação. Brasil, né? A gente não precisa falar muito. Os Estados Unidos estão com essa dificuldade migratória. E, novamente, continuamos acreditando. Então, o que eu sinto de Dubai é que as pessoas têm um pouco ainda de receio, porque é Emirados. E, óbvio, nesse momento, se eu nunca tivesse ido para lá e não tivesse negócio lá, eu sentiria a mesma coisa. Então, eu acho que é super comum esse sentimento. Mas eu acredito muito. Você acha que é possível, em Dubai, que nem aqui nos Estados Unidos, uma pessoa começar a vida e ter uma carreira de sucesso, ficar rico e ter uma vida próspera morando em Dubai sem ser cidadão? E você nunca vai ser cidadão de Dubai. Nunca. Não existe cidadania para quem não é nascido, que são os Emirados. Eu posso casar com um cara que nasceu em Dubai, eu nunca vou ser cidadã. Tem nunca. essa. É uma série de regras diferentes. Olha, Paulo, eu tenho Tá vendo? medo... Ninguém vai lá e faz protesto. Ninguém vai lá e faz essas badernas que fazem aqui nos Estados Unidos porque tem alguma mudança na imigração. É engraçado essas coisas, né? É assim, a gente pode um dia falar só de... Se alguém tiver interesse, obviamente, sobre o processo migratório em Dubai. Eu fui lá agora acompanhar uma família e em 6 dias ele saiu com green card lá. Ele entrou sem nada. Em 6 dias ele estava com a empresa aberta, com visto, com tudo documentado. E obviamente tem um processo. Se encontrarem alguma coisa, você não vai poder ficar. E pior, se você entrou em Dubai com um visto ou com um visto de Golden Visa, o que for, qualquer coisa fora da regra, goodbye, nunca again, never, nunca de volta. Você vai embora e você não volta mais. Mesma coisa com os vistos de trabalho. Eu te levo, aí chega lá, que nem os brasileiros faziam no passado, eu te trazia e você ia trabalhar para outro. Depois de 60 dias, se eu não estou enganada, assim, você trabalhar para mim, o seu visto automaticamente é cancelado e tem gente tentando ficar. Só que por causa do sistema de câmera, são pegos e são mandados embora. Uau. Você tem 60 dias se eu te mandar embora para arranjar o trabalho e uma pessoa para te dar o visto. O visto realmente é vinculado com aquele trabalho. Com aquele trabalho. E se você fugir... Esse tipo de visto de trabalhador, né? Você pode ter o visto de dono de empresa. Você abre uma empresa, você ganha um visto. Se eu abrir uma empresa, um canal Perguntas lá, você fala, Carol, eu quero 10 vistos. Aí é para você e para mais 9 pessoas. Olha que interessante. É uma outra opção também. A Carol até falou isso, que a Dani estava falando outro dia sobre isso, que Dubai hoje é os Estados Unidos dos anos 80, 90. Eu não gosto de falar isso porque as pessoas às vezes julgam, Não né? em tecnologia, mas em oportunidade. Eu acho que em oportunidades, assim, para aqueles que estão nos assistindo e falam, mas meu sonho era tentar a vida nos Estados Unidos, eu não estou dizendo para não vir. Se vier, venha da forma certa e bem documentado, senão você vai gastar dinheiro e no final vai voltar. Mas eu vejo Dubai como uma grande oportunidade para aqueles que querem construir algo do zero, porque está começando. Foi o que nós pegamos lá em 98, 99, aquele desenvolvimento, a gente conseguiu criar algo. Sim. Hoje eu acho difícil uma pessoa que chegou na minha idade, 21, 22 anos, daqui 20 anos falar, uau, consegui fazer tudo isso. Não é mais os mesmos Estados Unidos, continua muito bom, mas tem uma série de coisas que mudaram muito, muito, muito. É isso aí. Carol, obrigado, sempre Obrigada. bom conversar com você. O tempo voa. E lembrando, quando você pensar em fazer algum negócio aqui nos Estados Unidos, principalmente, entre em contato com a Larson Account, eles vão cuidar de você. Você que tem uma empresa aí no Brasil, ou tem bens, tem imóveis, e está pensando em cuidar de advogado, é advogado. Tem advogado que acha que sabe tudo, da mesma forma que tem contador que acha que sabe tudo. Cada um dentro da sua caixinha. Então, conversa. Mesmo que, mas meu advogado falou isso, mas meu amigo falou aquilo. Não, meu amigo é diferente. Mas meu vizinho fez e deu certo. Cuidado. Lembra, sua vida, suas escolhas. Depois não adianta reclamar. Né? Então, conversa com a Carol Larson, com alguém da equipe dela, da mesma forma que o teu advogado, sobre imigração, contabilidade e grana com a Larson Account. Beijo, obrigado, Carol. E a gente vai se falando, gente. Beijão, tchau, tchau.